Fala, meus amigos palmeirenses e minhas amigas palestrinas, trazendo mais um vídeo para vocês aí, para a gente analisar a bancada aí do pessoal do Canelada, tá? Mas antes disso, galera, deixa seu like aí e se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante a divulgar aí. E o canal é novo e tô sempre trazendo para vocês aí notícias e análises sobre o Palmeiras aí todos os dias, valeu? Então vamos acompanhar aí. O Palmeiras precisa contratar? Aquela coisa. Você está me provocando, porque a gente falou disso lá no pré-jogo, e o torcedor do Palmeiras, que fica o dia inteiro no Twitter, como eu já peguei um monte, tem que contratar, tem que trazer isso. É chato pra caralho, torcedor do Palmeiras é chato mesmo. Esse entojo aí tem que contratar, tem que contratar. Eita caralho. Um chato. Como era a questão do 9 o ano passado, tem que arrumar um 9, porque senão o time não anda. E o time teve uma temporada. Eu lembro muito bem do 9. Era o mesmo entojo. Tem que contratar o 9, tem que contratar o 9. Se é o 9 a gente não ganha, se é o 9 a gente não ganha. E a gente ganhou o quê? Dois brasileiros, a Copa do Brasil um brasileiro, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista e uma Supercopa. Seu 9, porra. Muito boa, e aí trouxe vários camisas 9 depois, e nenhum deles se tornou a solução, porque, de fato, a solução estava em casa, estava na base, e é esse garoto prodígio chamado Endrick. E aí eu vou começar pelo Endrick, porque passa por esse jogador a grande mudança do Palmeiras. O substituto do Scarpa, por enquanto, é o Endrick. Acabou aquele Palmeiras dos dois meias. Acabou o Palmeiras do Scarpa e do Rafael Veiga, o que era um Palmeiras que foi montado dessa forma a partir do final de 2020, quando o Abel chegou. Esse time do Palmeiras, na verdade, já não existe desde agosto do ano passado. Na segunda semifinal de Libertadores contra o Atlético Mineiro, o Scarpa foi expulso, aliás, ele e o Danilo, e a partir de então, os dois, ele e o Veiga, jamais voltaram a jogar juntos. Porque quando ele retornou, já não tinha mais o Veiga, que se contundiu. Caralho, mano. Esse Piperno é um dos melhores comentaristas, cara. Tá falando tudo certinho, cara. A gente jogou a temporada toda com meia só, caralho. Um meia só. Também num jogo lá contra Desculpa, ele se machucou contra o Atlético, ele foi expulso contra o Atlético Mineiro, o Veiga se machuca contra o Atlético Paranaense. Então, esse time do Palmeiras, com os dois meias, ele já não existe desde aquele momento. Houve lá uma breve tentativa com o Tabata titular. Depois disso, o Mike chegou a ser titular do Palmeiras, fazendo aí um jogador de armação aberto pelo lado direito, numa segunda linha, ele e o Marcos Rocha jogando juntos. Mas aí vem o Endrick. Quando o Endrick assumiu, começou a ser testado como titular, lá no ano passado eu falei, olha, nunca mais vai ser o Palmeiras com os dois meias. Por quê? Porque vai ter o Dudu de um lado, o Rony do outro, o centroavante. Então, o problema é resolver quem é que vai assumir essa função de criação no Palmeiras ao lado do Veiga, que vai voltar em algum momento, e voltou agora. Então, é evidente que não vai dar para ser, por exemplo, o meio-campo com o Jailson. O Jailson é um jogador mais de contenção, ele não tem essa função. O Danilo é um jogador especial. O Danilo fez gols, chamava atenção para isso hoje. O Danilo fez gols no primeiro semestre do ano passado, que foi melhor que o segundo, em 5 torneios diferentes. Ele fez gol em Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, naquela Recopa e na Copa do Brasil. Então, não vai ser fácil achar um jogador como ele. Acho que o Gabriel Menino, de fato, é o mais próximo. Aliás, é alguém que já jogou em seleção brasileira, inclusive. Quer dizer, não é um jogador banal. Jogador que caiu muito de produção depois. Ele mesmo assumiu. Mas eu acho que antes de pensar em buscar um jogador no mercado, o Palmeiras vai, enfim, fazer isso com calma, não há pressa. O Palmeiras tem que ter mais um ou dois reforços de alto nível lá pelo meio do ano. Porque até lá vai jogar a primeira fase de Libertadores, deve passar fácil, vai ter um campeonato paulista tranquilo. Então, é depois disso, para as fases decisivas de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, nas quais o Palmeiras vai precisar, de fato, de mais uns 2 jogadores, não só para brigar por vaga nesse time titular, mas para ter posição de alto nível. E ver quem são os jogadores da base lançados ano passado
que podem ser mais testados. Acho que o Fabinho, volante, vai ser uma aposta em relação a isso. Galera, é sério, pô. Muita gente não gosta dele aí por questão, né? Mas o cara comenta bem pra caralho, velho. Concordo 100% com o que ele falou, cara. 100% com o que ele falou. Fausto Favara, muito boa noite. Bem-vindo aqui ao nosso Canelada da Jovem Pan. Fausto, tá aí. Palmeiras em ritmo de pré-temporada. Já começou o ano empatando com o São Bento 0-0 no Allianz Parque. Fausto, preocupa esse resultado? Boa noite, Pedro. Boa noite, Piperno, Bernardo, amigos do Canelada. Eu discordo do Piperno. Discordo mesmo com relação a contratações. Acho que Discorda por quê, Goni? Fala aí, vai pra nós, vai. você não tem que esperar muito, não. Eu tenho um pouco de receio com a saída do Scarpa e com a saída do Danilo, que eram dois jogadores titulares do Palmeiras. Apesar do Palmeiras ter um grande elenco, um grande time, caso não contrate jogadores, vai continuar brigando por títulos, mas pode reforçar e brigar mais forte ainda. Por quê? Porque eu tenho receio, viu, Piperno, de cair numa pressão para cima do Dudu, como já aconteceu em algumas oportunidades, a responsabilidade de carregar ali a criação, o resultado. Isso não é tão incomum no time do Palmeiras. Já aconteceu. Aí, os caras falam muita merda, cara. O Palmeiras, a gente já ganhou sem Scarpa. Vale lembrar que Scarpa só começou a jogar na temporada passada, pô. Aí agora Scarpa... algumas oportunidades. Você tendo jogadores como um Scarpa, você dividia, né, essa responsabilidade do Dudu. Jogador, hoje não foi nenhum absurdo, né, um empate diante do São Bento, né? O São Bento é um time, como quase todos do interior, com as suas limitações, né? Mas tem um treinador lá que estava há muito tempo no São Bento, que joga de uma maneira muito defensiva, né? O Palmeiras teve esse teste hoje, foi um teste interessante. Mas para uma sequência de temporada, Pedro, nenhum absurdo um empate numa primeira rodada de Campeonato Paulista. Mas se eu sou a diretoria do Palmeiras, eu correria o quanto antes para trazer uma outra grande peça para chegar disputando ali espaço como titular da equipe do Palmeiras. Seguimos aqui no canal. Aí pega a grande peça, né? Aí a grande peça não dá certo. O Palmeiras se endivida mais. Aí vira o Corinthians, tá ligado? Não precisa de agonia, caralho. Do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Primeira rodada do Campeonato Paulista, a temporada do futebol só está começando. Vai lá, Bernardo Ramos, esse Palmeiras do Abel Ferreira, que fez elogios ao sistema defensivo do São Bento. A gente acompanhou aqui a entrevista coletiva na Jovem Pan. Bernardo Ramos, Palmeiras começa a temporada em ritmo de pré-temporada, dá para dizer assim, né, Bernardo? Ainda não está naquela pegada, sabe, das grandes competições, do Palmeiras que a gente conhece. Eu queria fazer um contraponto em relação ao Piperno e ao Fausto, né? Primeiro, o Palmeiras eu acho que faz bem não contratar nesse momento, até porque não pode. O Palmeiras tem que primeiro quitar a sua dívida lá, o seu débito com o Peñarol antes de contratar, e faz certo, né? O Palmeiras não pode se endividar. O Palmeiras tem que continuar na sua política de boa governança. Então, eu até acho bem factível que o Palmeiras possa contratar jogadores no meio do ano. O Flamengo fez isso na temporada passada, por exemplo, e foi campeão de Libertadores e de Copa do Brasil, trazendo Vidal, Pulgar e tal, e acabou sendo campeão. Então, Varela, então não vejo. Vidal não conta, né, Bernardo? Conta. Vidal não conta. Conta. Eu não quis mexer no vespeiro, mas Vidal não conta. Pedro, você não aceitaria um jogador como o Vidal no Palmeiras? O Vidal no Palmeiras ele jogaria mais que o Flamengo. Eu aceitaria Vidal no Palmeiras. Fácil. Muito fácil. Eu acho que Vidal, eu acho que titular não, cara. Mas para entrar ali segundo tempo, quando precisar rodar o time, ele é um bom jogador, pô. É velho, mas... O Palmeiras tem menos jogadores de meio campo. Agora eu quero fazer uma provocação. Nesse Palmeiras de hoje cabe um jogador como... Cabe, mas não é um Vidal, né? Não é mais o Vidal, né, gente? Tem Uma menos posição jogadores de tem meio campo. Jailson, Atuesta, cabe, né? Cabe. Se bem que eu vejo o Atuesta jogando um pouco mais à frente. O Atuesta nessa pré-temporada foi utilizado pelo Abel Ferreira como um meia mais ofensivo. Mas na temporada passada mais como volante. Até vejo o Atuesta jogando mais na posição do Rafael Veiga, assim, entrando no lugar do Rafael Veiga do que o próprio... Concordo de novo com os caras, galera. Eu acho que o Atuesta, ele é muito pesado para ser volante, pô. Eu sempre falei isso. Então o Atuesta, pra mim, ele tem que ser meia, pô. Agora tem que ver como é que vai encaixar ele, que ele é muito lento, velho. Eu acho que ele não volta para recompor que nem Scarpa, né? Então por isso que Abel não usa ele. Tabata.
Tabata pode ser um reserva ali pro Dudu, pro Rony, pros 3. Ele pode ser esse jogador que ele foi do Sport. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan para todo o Brasil com Canelada, falando aqui desse Palmeiras. Pode seguir, Bernardo Ramos, você com a palavra aqui falando desse Verdão. Agora eu quero fazer uma provocação ao Piperno. Não poderia ser o Zé Rafael esse cara? Poderia também, cara. O Zé Rafael já jogou ofensivo quando ele jogava no Bahia. Ele jogava pra frente ali, do meio pra frente. Poderia usar Zé Rafael, mas se usar Zé Rafael a gente fica sem volante, pô. Vai botar quem? Jogando mais recuado. Jogando mais adiante, como ele jogou no Bahia, por exemplo. Isso. Mas veja só. Para auxiliar, porque, veja, eu concordo com você, acho que o grande problema do Palmeiras está ali na criação de jogo. Foi o que eu falei anteriormente. Não, mas aí que tá, Bernardo. Eu não vi nenhum problema no Palmeiras ainda, porque eu não gosto, e já falei isso muito. Então o Palmeiras jogou bem hoje? Não é isso que o Palmeiras jogou bem. Eu já falei Vamos olhar só para o jogo de hoje, acho que sim, período, um recorte janeiro, muito pequeno. eu falo para todo... Eu sempre, todo ano eu repito o mesmo discurso. Janeiro é o pior mês do ano para crítico de futebol. Porque o que nós vimos hoje, para mim não quer dizer absolutamente nada. Eu vi o jogo por uma obrigação profissional, porque daqui um mês, você pegar esses mesmos 11, mesmo, enfim, o Jair, então, o Palmeiras, como todo mundo, vai jogar muito melhor. O Palmeiras de agosto para frente, o Palmeiras já jogou taticamente com uma formatação parecida com essa. Porque ou não tinha o Veiga ou não tinha o Scarpa. Mas não foi eliminado da Libertadores? Ah, caralho, olha os comentários dos caras, mano. Tá parecendo que o Palmeiras não jogou nada, que mereceu ser eliminado da Libertadores. Puta que pariu, irmão. Foi eliminado da Libertadores com um jogador a menos. Pior, mas por um time pior. Com um jogador a menos em campo. Foi aquele momento. Jogando melhor do que o Atlético Paranaense, é bem verdade, né? Aquele jogo no Allianz Parque. Foram muitas expulsões seguidas naquele espaço de 20 dias. O Palmeiras toda hora tinha jogador expulso, ficava com um jogador a menos. Agora, e depois disso, o Palmeiras se reencontrou e no Campeonato Brasileiro voltou depois a passar o trator. Foi uma campanha muito boa, daquele momento até, enfim, o mês de novembro. O Palmeiras ficou muito tempo sem perder, mais de 20 jogos e tal. A gente está falando, por exemplo, de um Rafael Veiga. O Scarpa foi o melhor jogador do brasileiro. Mas no primeiro semestre, quando o Veiga jogou mais. O Veiga jogou mais, que era o cara que encheu a paciência do Tite. Dá uma chance pro Veiga. Tava jogando muita bola. Então, veja, o problema, eu acho que não está no quarteto da frente. O problema está nos dois atrás. Porque o Danilo é um jogador que chegava, um jogador que fazia gols e tal, né? Enfim, o Bernardo falou das jogadas de diagonal que ele fazia, é verdade, jogador de passada larga, de bom passe e tal. Esse jogador não tem. Para mim, o problema é esse jogador. É o Danilo, nem é tanto o Scarpa. Por isso, peraí, se coloca, vamos supor aqui, eu pensando, porque, assim, eu volto à ideia inicial. São provocações, até para a gente debater aqui. O Palmeiras, no Campeonato Paulista, sobretudo, vai ter muito mais presença no campo adversário do que, né? Vai ser como um jogo contra o São Bento hoje, basicamente. Se joga, por exemplo, com Jailson, Gabriel Menino, Zé Rafael Veiga, numa outra possibilidade de jogo. Não estou falando aqui que num ponto de partida o Palmeiras deva mudar o esquema tático, não é isso. Mas, por exemplo, da mesma forma como ele tem o Mike, ele não poderia testar o Zé Rafael em algum momento do jogo mais avançado? Tirou o Rafael Veiga, por exemplo, como teve que fazer hoje. Colocou o Tabata. Eu prefiro o Zé Rafael. Ah, você está falando no lugar de um dos 4 da frente. Alternativas de jogo. Como alternativas de jogo. Porque era um time com muitas alternativas na temporada passada, quando tinha Scarpa aí. Veja, foi o que eu falei. O Palmeiras tinha o Scarpa num ponto de partida, né? Começando ali pelo lado direito, o Rafael Veiga centralizado, o Dudu pelo lado esquerdo, o Rony como centroavante, né? Só que o Rafael Veiga e o Scarpa trocavam de posição o tempo todo, né? Agora fica difícil fazer isso. Fica mais difícil. O Rafael Veiga fica mais engessado porque ele é a cabeça pensante. Agora vai ser. Né? Agora. Então, eventualmente, por exemplo, vai tirar o Rafael Veiga. Entre colocar o Atuesta, o Tabata, por que não ter também alternativa? Não estou falando aqui que seja para escantear o Tabata ou o Atuesta, enfim. Mas pode ser uma alternativa, dependendo do que estiver acontecendo no jogo. Explorar os recursos do jogador também. Porque ele jogou assim no Bahia.
Jogou. O Palmeiras trouxe. Quando o Zé Rafael chegou, o Palmeiras, ele era... enfim, era um meia ofensivo. Sim. Então foi isso aí, galera. Foi a análise do pessoal do Canelada. O que vocês acharam aí da análise deles? Comenta aí no vídeo o que vocês acharam. Deixa seu like e se inscreve no meu canal aí, valeu? E lembrando também que eu vou estar sempre trazendo vídeos aí sobre notícias do Palmeiras. Tem vídeo também de pós-jogo, que já fiz um do Palmeiras de São Bento, tá? Então é isso aí. Um abraço a todos e fui!